Boa noite a todos. É muito bom ver vocês aqui. E o pessoal tá intenso nas reuniões. É muito bom. Reunião de quarta-feira, cheio. O pessoal está comparecendo nos domingos, nas escolas dominicais. É muito bom ver essa vontade dos irmãos por estar prestando culto e adoração ao Senhor e estarmos juntos também em comunhão. Fico muito feliz por aqueles também que têm acompanhado pela live. Tem algumas pessoas que não abrem mão, não podem estar aqui, às vezes estão em fazendas distantes e ainda assim estão nos acompanhando aqui, compartilhando a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz por esses irmãos também. Nas quartas-feiras nós estamos tendo o privilégio de expor a primeira carta de Pedro e nós já chegamos no capítulo 3 e hoje, na permissão do Senhor, nós vamos estar finalizando o capítulo 3. Durante os estudos anteriores que nós estávamos expondo o capítulo 3, e no último estudo, especificamente, nós falamos a respeito do posicionamento dos cristãos no mundo, que eu coloquei como um mundo hostil, que apesar de termos liberdade, nós vemos que algumas coisas estão sendo levantadas, tanto no campo da ideia, para combater a propagação do Evangelho, tanto também física, pessoas que morrem por levantarem a bandeira de Cristo e, de alguma forma, algumas leis já sendo colocadas para parar de vez, pelo menos diminuir a progressão do Evangelho, da palavra do Senhor, diante do mundo inteiro. E nisso nós destacamos 3 pontos que nós falamos: os cristãos não podem desanimar, mesmo diante dessas provações, mesmo diante dos perseguidores. E os cristãos também devem estar preparados, manusear bem a palavra do Senhor, ter conhecimento da fé que professa e principalmente não sermos motivo de críticas justas, porque às vezes não merecemos, mas ainda assim nós prevalecemos por amor a Cristo, mas existem alguns momentos que algumas pessoas que se dizem cristãs são criticadas justamente por viver uma vida na contramão da sua fé. Hoje, nos versos de 18 a 22, nós vamos estar dando continuidade neste pensamento do posicionamento dos cristãos, lembrando que nós devemos ter em mente Jesus Cristo, o nosso vivo Redentor, que agora Pedro ele vai trazer no verso 18 ao verso 22, aquilo que deve nos motivar. E ele já havia falado, mas mais uma vez ele ratifica isso, ele carimba, falando: olha só, prestem atenção na salvação, na boa consciência que vocês têm quando batizados, e no final o nosso Senhor sendo exaltado, glorificado nas alturas. E um dia nós vamos estar com Ele vitorioso. Então nós temos esse privilégio de hoje nós podemos estar aqui, abertamente falando do amor de Cristo, e de como nós, como representantes de Cristo aqui nessa terra, como cristãos, devemos nos comportar diante do sofrimento. Pedro vai destacar aqui 3 verdades de como os crentes eles devem permanecer firmes diante de alguns sofrimentos que podem surgir durante a nossa vida aqui nesta terra. E ele vai usar um grande referencial. Hoje nós estamos na época dos influencers, né? Cada pessoa que às vezes deve ter alguém que ele se identifica no meio profissional, ou aquelas mulheres gostam, às vezes segue algumas que cuidam dos filhos, que fazem algumas comidas, né? Sempre tem alguém ali, um referencial. A galera, os meninos, os boleiros, né? Tem o Azaf é o Cristiano Ronaldo. Você pergunta para ele: que time que você torce? Ele: Cristiano Ronaldo. Eu falei: isso não é time, é jogador. Ele falou: mas ele faz assim, sim, e é só isso que ele sabe fazer. E o Matias está seguindo ele também. Ele nem sabe o que é, mas ele grita o grito Cristiano Ronaldo. Então, existem algumas pessoas que servem de referencial em diversas áreas das nossas vidas. E naquela época lá, Pedro não tinha o celular, o smartphone, nem a internet. E aí ele olha para aquilo que é o mais importante, ou maravilhoso, aquilo que nós deveríamos ter também
como nosso primeiro influencer, o primeiro representante, aquilo que nós devemos referenciar a nossa vida. Jesus Cristo, ele vai dizer: nós temos passado por sofrimento, mas Cristo também sofreu injustamente. Mas a sua obra, a obra de Cristo, mediante a esse sofrimento, resultou em vitória e nova vida para nós. Vamos estar fazendo a leitura do verso 18 ao verso 22, que diz o seguinte: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados dos justos, pelos pecados, o justo pelo injusto, para conduzir vocês a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Que o Senhor Deus abençoe a leitura e a meditação da sua palavra nesta noite. Amém? Amém. Neste primeiro momento, no verso 18, nós queremos estar destacando uma verdade que Pedro vai deixar bem explícita aqui. Cristo, ele morre no meu lugar, no seu lugar. Aquilo que nós chamamos de expiação substitutiva. Alguém justo, que é a palavra que ele utiliza aqui, Cristo, aquele que não tinha pecado, em favor dos injustos, que somos nós. E aqui nós vamos, logo de cara, ter isso em mente, que ele fala: olha, Cristo também padeceu. Às vezes, que no verso 17, antes de Pedro adentrar especificamente nos versículos, nas outras exposições, ele vai dizer que os cristãos estavam sofrendo por alguma coisa estava afligindo a vida daqueles cristãos. Mas ele fala: Cristo também, algumas versões vão ter padeceu, que traz essa ideia de um sofrimento que logo após iria culminar na morte de Cristo. Padeceu pelas nossas vidas. Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelo o injusto, para conduzi-los a Deus. Aqui nós entendemos que Cristo, ele sofre ao ponto de chegar a morrer. E ele, Pedro fala assim, ele é o referencial para vocês. Olhem, Cristo também sofreu, mas a morte dele, o sofrimento dele foi tão intenso que ele veio a padecer, a morrer por nós pecadores. E Pedro já havia trago algo, desenvolvido essa ideia nos versos anteriores, em alguns capítulos anteriores, onde ele diz no capítulo 2, no verso 24, carregando ele mesmo, é uma citação de Isaías, em seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pelas feridas dele, vocês foram sarados. Ele já havia mencionado essa ideia de Cristo sofrendo, padecendo em nosso lugar. E agora, mais uma vez, ele relembra isso àqueles irmãos que estavam passando por algum tipo de aflição, algum tipo de sofrimento. Cristo também padeceu. Cristo, ele veio a sofrer por nós. E é interessante aqui que ele diz, uma única vez. Existe essa palavra aqui em evidência, é onde Pedro está falando que a morte de Jesus na cruz do Calvário, em nosso favor, ela foi um ato único. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ela foi um ato único e um ato suficiente. O
O que isso significa? Significa que não existe uma segunda cruz, que Cristo ele vai vir de novo para sacrificar pelos nossos pecados. Mas a obra da redenção, ela já foi feita, e ela foi feita uma única vez, e não vai haver mais chances para que isso ocorra. Por isso que ele diz, ele padeceu uma única vez. Jesus, o Salvador, foi sacrificado pelos nossos pecados. E isso aconteceu uma única vez. O sacrifício de Cristo, ele foi perfeito e completo. Como ele disse, o justo, aquele que não merecia carregar sobre si as nossas dores, os nossos pecados, aquele que não deveria carregar sobre si a nossa culpa, ele carregou. Ele levou tudo nas costas. Ele sofreu tudo que nós deveríamos sofrer na cruz do Calvário. Uma única vez. E nada mais agora precisa ser acrescentado. Eu não quero, de alguma forma, ofender quem pensa diferente, que precisa de algo a mais para alcançar a salvação. Porque eu vejo pessoas até com boas intenções, que caminham longas distâncias, que acreditam que depois dessa morte, vai ter um lugar que você vai poder purgar o seu pecado. Existem talvez pessoas que acreditam que elas poderão vir em uma outra vida, e tentar fazer diferente para que elas possam ser aceitas e receber a salvação, o benefício da cruz aqui de Cristo. Eu não quero te ofender, mas ao homem estar ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. A crucificação de Cristo aconteceu uma só vez. A morte de Cristo pelo pecado do homem é um ato único e suficiente e completo. Não há nada que nós podemos fazer para alcançar esse benefício. Por mais que você seja bom de caminhada, caminhe uns 40 km, já esteja com o joelho calejado de subir algumas ladeiras de joelho, gastou um dinheirinho aí, tentando comprar um terreno no céu, talvez, ou pagar de alguma forma pela vida de alguém que já se foi, ou depois que a pessoa morre, você fica ali vários e vários dias durante a semana, orando para que de alguma forma os pecados delas possam ser amenizados. Infelizmente, isso não funciona. Somente a cruz de Cristo pode levar ao homem a Deus. E isso nos leva a pensar no outro ponto que Pedro destaca aqui, ainda no verso 18. Ele diz: o injusto pelos injustos, para o quê? Para conduzir a Deus. Somente Jesus Cristo, por intermédio da obra redentora, que é suficiente, que é completa, ela pode nos conduzir a Deus, ela pode nos levar a Deus, porque Jesus Cristo era o único que possuía todos os requisitos para pagar o preço do pecado, para pagar a exigência de Deus. Ele sofreu enquanto ele esteve aqui em forma de homem, e Pedro também vai trazer um contraste sobre isso. Ele vai dizer que Jesus Cristo, ele foi morto na carne. Olha só o que ele diz ainda no verso 18: morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Jesus Cristo, ele sofre as dores enquanto ele estava aqui nesta terra na forma humana. Enquanto ele estava aqui, ele era justo. Ele é justo, né? Limpo, sem pecado. Ele era aquele que possuía todos os requisitos para ir numa cruz, para que o meu e o seu pecado fosse redimido, fosse pago por ele. Eu estava vendo alguns vídeos de alguns pais que se sacrificam pelos seus filhos. Recentemente eu vi um que o pai viu que o filho estava correndo demais na bicicleta, e o filho ia entrar numa rodovia muito movimentada, e ele não teve outra alternativa a não ser se jogar na frente da bicicleta,
derrubar o filho dele e ele cai numa rodovia. Infelizmente, a vida dele é ceifada ali. Nós podemos até ter esse sentimento pelos que nós amamos e apreciamos, mas dificilmente algum de nós farei isso para alguém que estrupou uma criança, talvez como um filho daquele homem. Alguém que foi um bandido cruel. Alguém que via as pessoas matarem cristãos como Paulo. Ele ficava lá observando, ele organizava caravanas para perseguir cristãos. E ainda assim, Cristo olha para ele e concede perdão. Porque a cruz de Cristo alcança muito mais do que aquilo que nós pensamos e imaginamos. Porque nós somos falhos e pecadores. E o nosso Cristo, ele é puro e santo. Por isso o amor dele alcança pessoas que às vezes, aos nossos olhares limitados, nós falamos, nunca que é possível de ser salvo. Mas ainda assim, Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na forma de carne, em João 1, capítulo 1, verso 14, fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele andou aqui na terra, e ele morreu enquanto ele esteve aqui, em nosso lugar. Mas a história não acaba aqui. Em contraposição à morte, Pedro fala que ele foi vivificado. Ele viveu, ele venceu a morte. Cristo, ele conseguiu, a gente acredita, alguns dizem que o Espírito Santo, ou pelo poder do Espírito, Cristo, ele é vivificado e ele agora vai aos céus, à direita de Deus. E a morte de Cristo, ela talvez para algumas pessoas significava que ele era humano, que ele não era Deus. Mas quando Cristo, ele pôde ressurgir, ele mostra para aqueles incrédulos que ele era verdadeiramente Deus. E que ele vencendo a morte, ressuscitando, ele nos deixaria esperança. Que um dia nós também vamos estar vencendo essa vida de pecado. Estando com ele nos céus, com corpos glorificados, sem a presença desse pecado que destrói, que nos adoece, que de alguma forma nos impede de estarmos vivendo bem em comunhão com Deus. A morte de Cristo, ele sendo a primícia, o primeiro que foi ressuscitado, nos mostra que um dia nós também vamos ser. Pedro então está dizendo, ele padeceu em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, mas ele viveu. Cristo, ele ressurgiu, ele nasceu, talvez de forma humana, mas nós sabemos que ele era Deus. Nós podemos caminhar para o verso 19, onde que Pedro, depois dele falar que Jesus Cristo, ele como o nosso Salvador sofreu injustamente, mas o seu sofrimento teve um propósito redentor. O sofrimento de Jesus Cristo resultou vida e esperança. Ele vai falar que agora, ele vai trazer aqui uma comparação do dilúvio com o batismo, trazendo em mente a nova vida em Cristo. Ele vai dizer aqui no verso 19 em diante, que Cristo, enquanto Jesus Cristo em espírito, ele proclama o Evangelho, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas ele também fala que aquelas águas ali do dilúvio, a qual nós vamos estar lendo também, e no tempo de Noé, serviu como um lavar regenerador, e ele usa isso trazendo em mente a boa consciência daqueles cristãos ali, que eles eram agora nova criatura. Olha o verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Não apenas algumas pessoas, a saber, 8 foram salvas por meio da água. Aqui nós acabamos de fazer essa leitura, que algumas pessoas levantam algumas contradições de pensamento. No verso 19 e no verso 20, nós acabamos de ler que
Pedro está dizendo que Jesus Cristo, ele foi e pregou aos espíritos em prisão, que há um tempo atrás desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Algumas pessoas vão dizer que esses espíritos em prisão eram anjos. E aí fica difícil um pouco de sustentar essa afirmação, porque se fosse anjos, dificilmente nós encontraria anjos tendo relações com humanos, que ele fala que esses anjos estavam em prisão, num tipo alguns falam que é como se fosse o inferno, ou um outro lugar específico para os anjos, mas foram presos porque tiveram relações com seres humanos, lá em Gênesis 6. E esses anjos então foram condenados por Deus. E aí nós vemos que em Mateus 22, existe um versículo que fala, olha, pois não, na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu, dando a ideia que anjos, eles não têm relações com seres humanos. Então essa hipótese deles serem presos por esse motivo já fica um pouco complicado. E não existe nenhum outro relato que a desobediência daqueles anjos ali foram exatamente no tempo da construção da arca, como o texto aqui nos mostra. Esses espíritos em prisão, então, diante do texto que nós estamos lendo, eu só levantei isso porque talvez algum de vocês vão ler, vai falar, eu li uma vez, eu vi o Alerson falando de uns espíritos em prisão, e aí eu vi que é anjo, alguns vão dizer que são anjos, fica difícil sustentar essa hipótese, que são anjos, outros vão dizer que são espíritos humanos, porque está relacionado com o contexto da passagem, onde os espíritos em prisão, os espíritos humanos, são pessoas vivas, porém pecadoras, que na época de Noé, agora se encontram mortas, estando de algum tipo na sepultura. Logo se entende que Jesus em espírito, que ele usa da maneira que Jesus foi vivificado em espírito, Jesus Cristo em espírito, ele através de Noé, ou na época de Noé, ele prega para aquelas pessoas lá que morreram no dilúvio. Então os espíritos em prisão, ali que ele diz que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, faz referência a pessoas que morreram e estavam em sepultura, mas que em algum tempo eles ouviram a palavra. E essa palavra talvez seria uma palavra de arrependimento, porque eles viviam em desobediência, mas veio o dilúvio e matou todas aquelas pessoas. Então, alguns estudiosos, inclusive um estudioso muito reconhecido, Simon Kistemaker, acho que é isso que fala o nome dele, ele diz que Jesus Cristo, através de Noé, ele pregou, ou seja, ele anunciou, através do testemunho e da obediência de Noé, que de uma certa forma Cristo ele pôde levar, através da vida de Noé, um anúncio para aquela população, para aquele povo que estava ali, que antes do dilúvio, eles foram desobedientes, foram incrédulos e acabaram vir a morrer. E de alguma forma Cristo, porque nós entendemos também, Pedro vai dizer isso, no capítulo 1, no verso 10 a 11, ele fala que os profetas também pregaram através do Espírito de Cristo. Na época lá do Antigo Testamento, os profetas falavam através do Espírito de Cristo. Nós podemos estar lendo, para que não haja dúvida, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 10 ao verso 11, fala dessa possibilidade de Cristo estar pregando, que Cristo em Espírito está pregando através da vida dos profetas daquela época. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual ocasião, os quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer o sofrimento que Cristo teria que suportar e as glórias que viriam depois desse sofrimento. Então Pedro está dizendo aqui, olha, Cristo, ele anunciou, de alguma forma, através de Noé,
sendo talvez pelo testemunho, ou sendo pregando mesmo aquelas pessoas lá, para que eles pudessem se arrepender, mas na verdade eles desobedeceram conforme o contexto. E muitos acreditam que talvez exista um outro tipo de interpretação, onde Jesus Cristo, quando ele morre, fala que ele vai na parte inferior da terra, e eles usam essa passagem para falar, olha aí, ó, Cristo, no momento que ele morre, ele vai até o inferno. Provavelmente você já deve ter ouvido falar também algo disso, nesse sentido. Ele vai ao inferno e ele prega lá, prega para as pessoas que estavam lá no inferno, e aí, adivinha, né? 100% de aproveitamento. Cristo pregando no inferno, as pessoas morrendo, sendo queimadas, sendo de alguma coisa, sofrendo pelos seus pecados, pelos seus condutos. Se Cristo desce e prega no inferno, todo mundo ali é salvo. Não, eu aceito Cristo. Tem um pregador que até brinca, que diz, no inferno, quando Cristo pregou, lá até cantaram o hino, vem já, alma cansada, vem já. Porque se tivesse no inferno Cristo pregando, provavelmente as pessoas ali, em grupo massivo, aceitariam Cristo como Senhor e Salvador. Outros dizem que Cristo pregou no sentido de proclamar. Ele foi até as regiões mais profundas, ele foi ali no inferno e proclamou o Evangelho. Nós não vamos por essa linha de pensamento, nós acreditamos que, de acordo com o que Pedro está trazendo aqui, trazendo em mente a ideia das pessoas que desobedeceram na época de Noé e foram mortas no dilúvio, nós acreditamos que, de alguma forma, através de Noé, Cristo ele pôde falar àquelas pessoas que eram incrédulas, pessoas que não escutaram a voz de Cristo, ou pelo menos o bom testemunho que Noé tinha dado ali. A palavra de Deus fala que nela apenas algumas pessoas foram salvas, né? A saber, 8 foram salvas por meio da água. Tantas pessoas que existiam ali, somente a família de Noé foram as que foram salvas naquele momento ali. E hoje, ainda continuamos anunciando o Evangelho, e poucas pessoas têm ouvido a proclamação de Cristo. Ainda assim, não tem sido um grande número de pessoas que aceitam o Senhor como Salvador. Ainda assim, pessoas têm rejeitado a salvação, têm olhado para o Evangelho e não têm se colocado diante de Cristo como um pecador que precisa ser salvo e resgatado. A mensagem do Evangelho ainda hoje continua sendo anunciada, mas poucas pessoas creem, poucas pessoas têm aceitado Ele como Salvador. Então ele vai dizer, essa água que salvou Noé, isto é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não na remoção da sujeira do corpo, mas um compromisso de uma boa consciência diante de Deus, pela ressurreição de Cristo. Ele vai dizer que daquela mesma forma, ele vai fazer aqui, de uma certa forma, vai tentar conectar as águas do dilúvio com as águas do batismo, dizendo que aquelas águas representavam salvação. Mas nós também devemos lembrar que somente a família de Noé foi salva diante daquelas águas. O que acontece? Que aquelas águas também serviram de juízo, sentenciaram aqueles que rejeitaram um aviso solene. A salvação de Noé e da sua família, que Pedro está trazendo aqui, mostra que eles confiaram em Deus. Eles acreditaram naquilo que Deus pediu dele, para que ele fizesse uma arca, que viria a chuva, que viria o dilúvio, e que ele iria escapar daquela situação. Isso nos traz à mente a boa consciência que Noé também teve ali, de acreditar que ele podia confiar em Deus, que ele seria salvo. Então Pedro usa esse tipo de comparação para trazer aqui a realidade do batismo. Ele fala que aquelas águas do dilúvio foram águas que salvaram aquelas pessoas. Ele diz, não remoção da sujeira do corpo, mas um compromisso de uma boa consciência. Quando nós falamos
a respeito de batismo, e nós vamos ter um logo por aqui esses dias, é importante nós lembrarmos que batismo, ele não salva. Uai, mas ele está falando assim que essa água aí salva. A água do dilúvio salvou. A ideia é que aquelas pessoas foram salvas do juízo de Deus. A mesma água que mostrou àquela população que eles eram pecadores e rejeitaram Cristo, foi a água que fez aquela arca emergir e salvar aquela família. E nós entendemos que no momento do batismo, as águas, ela também não salva, mas elas representam um compromisso, ela representa uma vida que entendeu que ela foi alcançada pelo amor de Cristo e que agora ela está professando de forma externa para que todos vejam que ela agora é um seguidor de Cristo, que ela participa dos salvos, da comunidade dos cristãos. E quando nós olhamos então para o batismo, ele traz essa boa consciência, e por isso que nós perguntamos no momento do batismo: olha, Henrique, você crê no Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? E no momento do batismo ele diz: creio sim. E essa é a ideia trazer essa boa consciência. Não quer dizer que batismo salva, mas traz a ideia que através de Cristo, através da morte dele, nós podemos agora ter acesso a Deus. E significa que nós estamos morrendo para a velha vida e nascendo para Cristo. O dilúvio, conforme o escritor Salmo pôde dizer, o dilúvio destruiu o velho mundo, mas gerou um novo. E isso podemos entender que morremos, a velha natureza morre naquele momento do batismo, mas nasce uma nova natureza em Cristo Jesus. O batismo, então, ele não é um simples banho, mas ele é uma declaração pública que pertencemos a Deus e que agora nós temos compromisso com Ele, porque nós somos alcançados pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pelo Seu favor por nós. Não merecíamos nada, mas nós entendemos que nós recebemos perdão de pecado. E isso é ter uma boa consciência. E o que Pedro está falando aqui é: tenham uma boa consciência. Lembrem-se disso, que por mais que pessoas estão sendo perseguidas, Cristo morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele ainda sacrificou por nós, Ele sofreu toda a dor e o sofrimento. E Ele traz essa ideia da boa consciência, fazendo uma comparação que naquela época, as pessoas que não ouviram a palavra, as pessoas que rejeitaram a voz de Cristo naquele momento, seja ela pelo bom testemunho, que pode ser discutido isso através de Noé, ou ele pregando, falando mesmo para aquelas pessoas que estavam ali durante o tempo que ele estava construindo a arca, rejeitaram, infelizmente sofreram do juízo. Mas aqueles que aceitam Cristo podem usufruir de vida, e no momento do batismo nós estamos declarando que morreu aquela velha natureza, aquilo que era ruim, aquilo que simbolizava o pecador, e nasce uma nova criatura em Cristo Jesus. Nascemos de novo, os nossos pecados foram perdoados, os nossos pecados foram limpos pelo lavar regenerador do Espírito, conforme diz Tito, fomos limpos por Cristo. Algumas pessoas dizem, não, baseada às vezes em Mateus, que fala que aquele que crê e é batizado é salvo. E aí a gente sempre usa um bom exemplo para isso, né? E o ladrão na cruz, como é que ficou? Ele não deu tempo de batizar, mas foi salvo, porque ele pôde expressar diante de Cristo o seu coração sincero e quebrantado, que ele aceitava Ele como, que ele declarava Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Isso é ter uma boa consciência, é entender, é saber que uma vez nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. Cristo, através da morte substitutiva na cruz, Ele nos pôde fazer usufruir de novidade de vida.
nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, não por merecimento, mas porque Ele pagou um preço caro demais por nós. E nós precisamos ter isso em mente, saber compartilhar esse evangelho e defender quando nós fomos colocados contra a parede. Por que você é um cristão? Por que você é salvo? Algumas pessoas vão nos indagar a isso. E nós vamos ter uma boa consciência quando nós estamos em comunhão com Cristo, orando, lendo a palavra, observando as suas orientações e compartilhando isso com outras pessoas. Existe uma história, nós já estamos indo para o último ponto e estamos próximos de concluir, de um pregador que ele foi fazer uma visita na casa de uma irmã. Fazia muito tempo que não ia lá. E ele foi lá e eles começaram a falar sobre a palavra de Deus, e aquela irmã, num certo momento, trouxe para ele uma xícara de chá, e ela pegou o talher, sabe aqueles talher que as mulheres guardam de casamento, que tem, às vezes tem uns pratos bem diferentes, todo colorido, tem umas xícaras, umas canecas bem diferenciadas. A Gleice estava guardando uma por muito tempo. Eu falei assim, vamos usar, vai que eu não vou estar aqui para a gente usar, ou vai que aparece outro, ele usa e eu não uso, né? Então vamos, abre isso aí, vamos colocar, porque eu não sei, vai que eu morro, e ela casa de novo aí, então vamos aproveitar para usar. E existia, essa mulher tinha umas colherzinhas, com um nome, de colher de prata, com os nomes bem detalhados, nessas colheres, tipo assim, amor, fé, umas coisas importantes. E ela fez questão de trazer isso para o seu pastor. E ela trouxe o chá, para ele diluir ali açúcar, e ele bebeu, pediu ela para trazer a Bíblia, ela trouxe a Bíblia, eles leram a passagem juntos, e depois ele foi embora. E aquela mulher, passando algumas semanas, começou a sentir falta da colherzinha de prata dela. E ela virou para o marido dele, não é possível, meu amor, que ele roubou a nossa colher. O pastor fazer um trem desse, era de prata, mas acho que não roubou a colher não. E ela ficou muito contrariada, tinha dificuldade em ir nas reuniões, em ouvir o sermão do pastor. Como que ele fala de amor, como que ele fala disso, ele roubou minha colher. E passou 6 meses depois, aquele pastor viu que aquela irmã não estava muito boa, com a cara fechada nos cultos, ele cumprimentava ela, não tinha uma boa recepção. Falou, vou fazer uma visita. E foi lá fazer uma visita para aquela irmã. Chegou e falou, minha irmã, estou vendo que você está com a cara muito triste. Às vezes eu estou pregando no púlpito, eu percebo que você levanta, não vou cumprimentar, vira o rosto, eu fiz alguma coisa, eu te magoei, o que está acontecendo? Falou assim, eu queria ter te falado isso, mas eu não sabia nem que jeito que eu falava para você. Aquela vez que você veio aqui, eu coloquei uma colher de prata do que eu ganhei de casamento, e o senhor foi embora e a colher sumiu junto. E aí? Falei, não, minha irmã, eu não peguei essa colher. Pegou, porque ela sumiu. Eu falei, você caçou, talvez caiu e tal. Não, você pegou. E aí eles foram e não chegaram a um consenso. Falei, não, minha irmã, então vamos estar fazendo uma leitura bíblica e fazendo uma oração. Espero que você ache essa colher e Deus tire isso do seu coração, que eu não fiz isso. E na hora que ela traz a Bíblia para eles ler, depois de 6 meses, naquela abre a Bíblia, adivinha o que tinha dentro da Bíblia? A colher da mulher. Aí ele olhou e falou assim, mas você só tem essa Bíblia? É essa que você usa para ler? Porque ela ficou 6 meses sem examinar a Bíblia, porque foi o tempo que a colherzinha estava ali dentro. E isso às vezes acontece quando nós falamos de ter uma boa consciência diante de Deus. Às vezes nós só lemos aqui, conhecemos a palavra do Senhor aqui. Aquilo que nós vamos defender, aquilo que nós vamos anunciar no mundo, nós não temos propriedade, porque não estamos orando, não estamos lendo, não estamos conhecendo, passando a ter informações sobre quem é o nosso Deus, por que nós somos salvos e como essa salvação pode alcançar outras pessoas. Ter uma boa consciência é levar em conta que nós somos alcançados por Cristo e nós podemos compartilhar este Evangelho. Por último, no verso 22, Pedro ele vai dizer, verso 22 do capítulo 3, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinado anjos
potestades e poderes. Pedro ele vai dizer que Cristo, ele venceu a morte, Cristo ele foi exaltado, e quando ele sobe no céu, ele fica à direita de Deus, e ele está ali governando todas as autoridades, todos os poderes, anjos, tudo está sujeito à mão soberana de Cristo. A ideia central é que Cristo, aquele que sofreu numa cruz, que padeceu pelos nossos pecados, ele reina vitorioso. A cruz talvez poderia simbolizar o sofrimento de Cristo, mas ela não indicava derrota, porque a morte de Cristo e a sua ressurreição, ela nos mostra um caminho para a exaltação. A morte de Cristo na cruz não foi o fim de tudo, mas ela nos mostra algo que estava algo muito maior que estava por vir, que seria a ressurreição de Cristo. O nosso sofrimento em Cristo, enquanto nós estamos na vida aqui, não é o fim. Nós devemos lembrar que nós também caminhamos para uma vitória final, uma vitória que ela transcende as dificuldades dessa vida aqui. Cristo foi aquele que veio e abriu o caminho para que eu e você pudéssemos acessar ao Pai e ter a vitória por meio dele. Essa ideia de que Cristo, ele morre por nós, ela é desenvolvida, como nós até pregamos uma vez aqui, faz pouco tempo, sobre a questão de Isaac, que iria ser sacrificado, e a representação da ovelha ali, substituindo aquele que seria morto. Diversas partes da palavra do Senhor já divulgavam, já anunciavam que Cristo iria vir, morrer, sofrer em nosso lugar, para nos conduzir a Deus. Cristo agora está vivo em glória. Cristo está agora no mais alto trono, e Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Nós não devemos perder isso em mente, porque Pedro de alguma forma está querendo encorajar aqueles irmãos. Olha, sabemos que passamos por os sofrimentos, mas Cristo morreu por nós. E esse sofrimento, ele deve estar sendo conectado a nós, a uma boa consciência que nós somos salvos, perdoados pelos nossos pecados. E quando nós somos batizados ali, nós dizemos ao mundo: a velha natureza morreu, mas a nova natureza agora vive em Cristo Jesus. E que o nosso Cristo, ele não está morto, ele venceu a morte, ele está no mais altos céus, e um dia ele virá para buscar os seus. Ele virá para nos livrar dessa condenação eterna. Cristo, ele vai voltar. Esta é uma certeza que nós temos. Mas e alguns que morreram? Vão ser ressuscitados. Seus corpos vão ser glorificados, restituídos. E nós vamos estar perfeitamente com Cristo, longe da presença do pecado. Isso deve gerar em nós esperança, dia após dia, que um dia nós vamos estar com o nosso Salvador. Ainda que aqui passamos por alguns dissabores, nós não devemos perder de mente a boa consciência, o bom entendimento. Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu pelos nossos pecados, e por intermédio dele nós podemos acessar os céus. Talvez tenha ficado alguma dúvida, principalmente talvez a respeito daquele assunto da Cristo indo às profundezas, pregando aos espíritos em prisão. Você pode estar falando comigo, a gente pode estar compartilhando esse material, trocando ideia. É um assunto que existe algumas discussões sobre interpretações, o que pode ser, mas que a gente entende que, de acordo com o contexto, representa Cristo proclamando o seu evangelho naquele tempo, proclamando esperança para que o mundo possa estar ouvindo que Cristo ainda hoje proclama esperança e salvação. Que nós possamos estar sendo transformados, modificados pela palavra do Senhor,
E que você não seja como a senhorinha da colher de prata. Não deixa para você ler de 6 em 6 meses, não. Para orar só quando você estiver aqui nas reuniões. Chegue na sua casa, abre o texto bíblico. Hoje nós podemos acessar pelo celular, tão fácil. Você pode ouvir pregações bíblicas muito boas. E caso você queira também acompanhar, nós temos também um canal no YouTube aqui, da nossa igreja local, com várias pregações também. Temos no Facebook várias pregações. Você coloca ali enquanto está lavando louça. Eu costumo fazer isso, às vezes. Põe no foninho quando vai limpar a casa e vai ouvindo as mensagens, as pregações. E na que você tiver dúvida, você vem aqui e pergunta a gente. Vamos ter todo o prazer para poder juntos crescermos no conhecimento e na graça de Cristo. Amém?